Olá, esse é o 15º vídeo de uma série que a gente está produzindo, onde a gente apresenta como a gente fez para customizar uma distribuição Linux para ambiente corporativo. No caso, a gente está usando um Debian 10 com interface Cinnamon non-free, que vem com todos os drives instalados e facilita bastante a vida da gente. Nessa etapa aqui, a gente vai fazer uma limpeza, um preparativo, para poder empacotar a distribuição em um método que usa o comando tar, né? Que a gente pode produzir, empacotar a distribuição Linux inteira em um tar ou um targz. Mais pra frente eu vou explicar direitinho como funciona, eu não vou perder muito tempo agora, para o vídeo não ficar muito longo. Então, os comandos que a gente tem que usar basicamente são esses aqui, ó. O lsb é interessante para você descobrir o que tem montado no computador. Ele diz as partições que tem montadas, ó. No caso, a SDA1 é a barra, o 5 é a swap, e o 2 é uma partição que não usa, e esse aqui é os DVDs, né? E os leitores, os drive, né? Que aqui é uma máquina virtual, mas tipo, eu customizei ela para ficar assim. Esse script aqui é um script que nos vídeos passados eu mostrei que ele serve para ligar o PC ao domínio. Então a gente tem que remover o PC do domínio para não ficar o nome dele lá como lixo, porque quando a gente for instalar de novo em outros PCs, nos PCs cada um vai ter um nome diferente. Então a gente vai remover ele do domínio para ficar limpinho. Então vamos lá, o script é esse aqui, ele é simplesinho de resolver. Primeira coisa que vai dizer é que tem que ser IPv4, não pode ser IPv6. Quando você for configurar essa rede, você configura ela para trabalhar só com IPv4, senão ele pode ser que dê problema. Você tem que conferir se o servidor de hora está funcionando. No caso a gente usou o cron, já explicou como usar antes. Então o servidor de hora está certinho, você conferiu, beleza, ok. Aí, no caso aqui, ele vai identificar que ele está ligado ao domínio, porque nos vídeos anteriores a gente ligou ele ao domínio. Então ele vai perguntar se você quer tirar ou não. Então seta para a esquerda e enter para tirar do domínio. Vai pedir o usuário com ser administrador, no caso eu vou usar administrator mesmo, porque eu não criei um outro, né? Tá com privilégio de administrador. Vou colocar a senha dele. Você vê que o script é bem fácil. Agora ele vai remover o domínio. Beleza, feito isso, aí a próxima etapa vai ser remover as partições que não precisa mais, né? Tipo as partições não, as pastas. Porque os usuários do domínio, nos vídeos anteriores, eu expliquei que quando é domínio, a gente configurou de modo a ele criar, tudo tem uma pasta local, né? Aí os usuários do domínio estão aqui dentro, né? Então, como eu já tirei do domínio, eu posso remover essa pasta. Esse aqui é um usuário local que eu usei para customizar em Cell. Eu não preciso dele também, então eu vou remover tudo isso aqui. Só que tem um jeito certo de remover. Vamos lá para o tutorial. A pasta aqui dos usuários do domínio é simplesmente apagar isso aqui. Você pode apagar a pasta home local, no caso, por conta da estrutura que a gente fez é essa, né? E pronto, porque já tirou o domínio. Primeiro você tira o domínio, depois apaga a pasta. Aí aqui, os outros a gente vai fazer daqui a pouco. Primeira coisa, a gente tem que garantir que tem que desmontar a pasta média, que é onde ficam os dispositivos montados, pendrive, HD externo, um tanto de coisa. Por quê? Porque a gente vai remover todas as coisas que tem lá dentro. Vou mostrar no próximo comando o que tem nela. E por que é interessante você tirar, eu vou explicar também. Aqui, ó. Deixa eu ver se ele... Não vai deixar assim. Deixa eu dar um sudo sul, porque eu tenho mais liberdade de fazer as coisas. Beleza. Peraí, porque isso aqui dá no comando da aula passada. Clear. Pronto. Vamos lá. RM, -R. Média. Não é para remover a pasta média, é o conteúdo dela. Mas eu estou fazendo só para você ver o que tem dentro. Não. Vou dar um ls. ls média. Não, eu já removi. Mas o que acontece? Quando você monta um pendrive ou alguma coisa assim, fica com a pasta com o nome do usuário lá. Então esses comandos é para isso. Primeiro você desmonta e depois você remove, né? No caso, eu já tinha executado esse comando antes, esqueci. Beleza, então isso aqui é importante para não ir lixo junto com o empacotamento. Aí essa aqui é para você remover os usuários. No caso, o usuário local que eu tenho, isso aqui é para remover o usuário local, né? É o usuário de nome usuário modelo, que foi o que a gente usou para remover a SQL.
para customizar a esquela. Esse parâmetro remove home, peraí, digitei errado o nome do usuário, é para remover a home do usuário também. Aí você não vai ter que vir aqui e fazer a remoção, tá vendo? Ela sumiu, ó. Só tem a home do administrador, não tem mais a home do usuário modelo. Beleza? Pronto. Esse aqui na instalação antiga, a gente, uns vídeos atrás, quer dizer, aí a gente instalou o Salt Minion. Então, para ele não ficar atrapalhando, porque ele vai ficar tentando comunicar com o servidor, a gente para o processo, a gente desabilita ele e para o processo dele. A mesma coisa que o Salt Master, que eu acho que não vai precisar fazer porque já removeu ele. Já está removido. Eu vou copiar mesmo assim, porque seria esse procedimento que estivesse fazendo, teria que fazer se você estivesse seguindo esse tutorial desde o começo. Não sei em que estado que você está, se você acabou de cair no vídeo. Esse ferramenta que chama BlishBit, ela é boa para limpar o sistema. Então a gente vai usar ela aqui para limpar a home do usuário administrador, que é o que eu estou logado agora. No caso eu já marquei todas as condições aqui. Tem umas que eu não vou marcar, porque ele não tem privilégio de administrador para fazer, só o root pode, daqui a pouco a gente vai fazer. O bash eu vou deixar, porque é um lembrete de tudo que eu fiz, é bom. Esse aqui eu vou limpar o cache, Firefox eu vou limpar o cache. Esse aqui eu limpo o cache, LibreOffice limpo o cache, miniaturas. Aí esse sistema tem que prestar atenção. Deixa esses aqui sem marcar, marca só os temporários, o cache, o documento recente, lixeira. O rotação de log não adianta, porque ele não tem privilégio de administrador. A área de transferência vai, e esse aqui também. Aí você clica em limpar e ele vai limpar todo o lixo que tiver sobrando na sua home. Aí na hora que você for empacotar, não vai com lixo junto. É para isso que serve o BlishBit. Ele tem essa versão que limpa a home do usuário que está logado. E tem a outra BlishBit que é as root, como root, né? Esse aqui é mais poderosão. Ele deixa você limpar tudo. Você limpa um monte de coisa. Aí eu já deixei marcado, ó. E essa parte que você consegue limpar, ó, cópia de segurança, arquivo temporário, tudo coisa que ocupa espaço. A PT Clean você limpa também. O Bash você não limpa porque é um histórico que você tem, que você pode consultar depois do que foi feito. Jornal também. Esse aqui é a mesma coisa, só arquivo temporário, cache, documentos recentes, lixeira, rotação de log pode, porque ele já tem privilégio, e administrativo. Então vamos limpar. Ele vai ser rápido, porque eu acho que eu já fiz isso antes. Que eu estava testando antes de mostrar o tutorial para você, o teste, sabe? Aí, agora, aqui é que vem a manobra. A manobra aqui é a seguinte. A instalação toda eu devia ter feito em GruberFi, mas eu fiz em Gruber Legacy. Só que o script que eu vou apresentar mais à frente, que ele permite fazer a instalação do pacote TAGZ, que ele automatiza um tanto de coisa, ele permite você instalar ou em Legacy ou em UEFI. Só que para ganhar tempo, a gente já vai deixar instalado um tanto de arquivo do GruberFi e deixar já salvo uns pacotes que a gente sabe que ele vai usar. Então, para fazer isso, como eu fiz a instalação começando com o Gruber PC, que é o Gruber Legacy, eu vou instalar primeiro o GruberFi, aí depois vou instalar o Gruber Legacy de novo, né, que é o Gruber PC, porque aí já fica com todos os arquivos, ou uma boa parte dos arquivos do UEFI já instalados. Então, como o Gruber, o pacote aqui já resolveu, já limpou tudo, né? Então eu vou fazer isso agora. Então eu vou dar um update, porque ele limpou a lista de pacote tudo. Então eu vou dar um update. O update ele preenche essa pasta aqui, ó, que eu tô com o mouse em cima aqui, ó. Essa aqui onde o apt ele guarda todas as listas de pacotes quando você dá o update. O apt update ele guardava aqui. E essa aqui, ó, é os arquivos que você está fazendo a instalação no momento. Então, ele baixa todos os arquivos para essa pasta, faz a instalação e depois que fez, ele remove e ele limpa essa pasta, né? A gente vai usar essa pasta daqui a pouco. Primeiro, deixa ele fazer a instalação lá. A instalação não, o apt. Tá vendo que é um procedimento que leva tempo. Então, se você já deixar empacotado, já com a lista já atualizada, é um tempo a menos que você tem a perder quando você está instalando o sistema. Então já vou copiar isso aqui porque eu vou usar ele daqui a pouco. Ctrl C. Essa aqui eu vou explicar o que vai acontecer. O GruberFi e o Gruber Legacy, eles são opostos, eles são pacotes auto-excludentes. Deixa eu já copiar aqui, enquanto ele faz a instalação eu converso. Beleza, estou instalando o GruberFi. Lembrando que eu estou numa instalação em modo Legacy. Eu só quero, a minha intenção aqui é só conseguir os pacotes, esses pacotes daqui de cima. Esses pacotes que eu quero. Beleza.
Uma coisa que você vai notar aqui, ó, é que quando você manda instalar tipo o GruberFi, ele auto remove o GruberPC e vice-versa. Você no Debian 8 você não tem como ter os dois ao mesmo tempo. Talvez nos Debian mais modernos você tenha, mas no 8 não. Como eu estou com 8, então ele vai remover, né? Então, depois eu vou ter que instalar o GruberPC de novo, né? E quando eu fizer isso, ele vai instalar, ele vai remover o GruberFi e vai remover esse outro pacote aqui, GruberFi AMD. E na verdade, esse GruberFi é um atalho para esse aqui. Na verdade, o que ele instala é esse aqui. Esse aqui só redireciona, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos ver se já terminou aqui. Está quase terminando. Beleza. Então, o que acontece? Quando a gente pedir para instalar o GruberPC, ele vai remover só esses dois pacotes. Todos aqueles outros pacotes, ele vai deixar instalado para você remover com auto-remove. Mas você não vai remover com auto-remove, porque o que você quer realmente com essa manobra aqui é manter os pacotes o máximo possível instalados. Para quando você estiver instalando uma distribuição, caso você escolha o GruberFi, você não perca tempo esperando ele instalar, igual estou esperando agora. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar aqui e vou instalar o GruberFi. Aí quando eu pedir para instalar, olha o que ele vai falar. Ele vai falar, ó, que está removendo o pacote UEFI e o GruberFi, né? Beleza, então eu vou botar ele para fazer aqui, enquanto isso eu vou explicar. O que a gente vai fazer? A gente sabe que nessa pasta aqui, ó, /archives, é onde ele guarda os arquivos quando ele está fazendo a instalação, quando ele baixa. Quando você manda instalar, ele faz o download do aplicativo, dos pacotes e deixa guardar dessa coisa. Aí depois que ele baixou tudo, ele vai instalar, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse comando aqui, ó, apt downloads, para fazer o download disso aqui e já colocar aqui dentro, porque ele já fica aqui. Aí quando você empacotar isso, a sua lista de pacotes já está lá e os seus pacotes que você precisa já está lá. Caso você escolha o EFI para instalar, os pacotes já estão lá. Então ele não vai ter que fazer download nenhum na rede. Pelo menos é isso que a gente espera que ele não faça, né? O objetivo dessa manobra é essa. Mas se você fizer, se ele tiver que baixar, vão ser só 2 pacotes. Esses pacotes são pequenos, embora ele seja demorado para instalar. Por que ele é demorado para instalar? Porque isso aqui, ó, toda vez que você instala um deles, ele vai tentar, a primeira coisa que ele faz é instalar o Grub no disco que você estiver usando, tipo no caso no HD aqui, o meu HD virtual, que eu estou na máquina virtual. Pronto, agora aqui que a gente entra para a manobra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro da pasta, no caso aqui não precisa de sudo, porque eu já estou como root, né? Eu já dei sudosu lá em cima. Então eu vou entrar aqui, ó. Bom, entrei na pasta, deixa eu colocar aqui só por via das dúvidas, caso você esteja fazendo DC. Sudo, pronto, beleza. E agora que eu estou dentro da pasta, eu vou fazer o download desses 2 pacotes. Olha o comportamento dele. É parecido com o que você estivesse instalando, mas os pacotes são pequenininhos, tá vendo? Mas é uma coisa mesmo para baixar. E eles já estão dentro da pasta. Bonitinho. Os 2 pontos esperando para ser instalado. Então, beleza. Parou aqui. Isso aqui é tudo que a gente precisa, ou pelo menos até agora precisou, para poder fazer o preparo para poder empacotar. O preparo de empacotamento eu coloquei num tutorial à parte, que você baixa nesse link aqui. No caso eu já baixei para não perder tempo. Então esse tutorial aqui, que agora está diante de vocês aqui, é o tutorial que explica como fazer o empacotamento. Como eu sei que o empacotamento demora um pouquinho, eu já vou seguir os comandos aqui e depois eu explico o que eu fiz e por que eu fiz, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer, antes de empacotar o seu sistema todo, é identificar qual é a partição que está com a raiz. Para fazer isso, você usa esse comando aqui, ó. Copiei ele aqui, ó. É o lsblk, Ctrl Shift V para colar, porque eu estou no GNOME Terminal, ele vai me dizer as partições. Beleza. Aqui eu estou vendo que a raiz, que é essa barra aqui, ó, ela está no SDA1. Então eu sei que essa partição, o conteúdo dela que eu tenho que empacotar. Beleza. Como eu sei que é o dela que tem que empacotar, então aqui está certinho, vai ser a SDA1 que eu vou ter que empacotar. Então aqui eu tenho que ganhar root, aí dependendo da sua instalação que você tiver da sua distribuição, ou vai ser su espaço menos, ou vai ser sudosu. No caso da minha é sudosu. Como eu já executei sudosu, eu já estou como root. Então o meu basta montar. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou montando a partição raiz minha dentro da pasta MNT. Montei. Beleza. Aí nesse segundo comando aqui eu vou para dentro da MNT. É um CD para MNT. Beleza.
Nesse momento eu estou dentro da MNT. Agora entenda, se eu montei a minha partição raiz, que está dentro da SDAV1, dentro da MNT, então se eu der um ls aqui dentro da MNT, eu vou ter todas as pastas do meu sistema operacional inteiro. É exatamente isso que eu quero. Quer ver? Só para ter certeza, ls MNT, tá vendo assim, ó? Tô vendo MNT, ls raiz. Tá vendo que são o mesmo conjunto de pasta? Pronto. Agora, por que eu tenho que fazer essa montagem? Depois eu explico. Mas, enfim, montei. Aí agora, eu vou empacotar ele em ponto .tar. Eu podia fazer em tar.gz, que está aqui embaixo explicando, mas eu vou fazer em ponto .tar. Por quê? Daqui a pouco eu vou dizer também. Por que eu estou preferindo tar em vez de tar.gz. Esse comando aqui eu vou explicar porque é legal explicar agora. Eu poderia direcionar todo o empacotamento do sistema operacional inteiro para dentro do HD externo. Mas, como não tenho HD externo aqui, eu vou empacotar dentro do próprio disco que eu estou fazendo. Só que eu decidi empacotar dentro da home do administrador, dentro da pasta download dele, com o nome meu sistema linux.rar. Então, esse comando tar aqui, eu entrei dentro da MNT, certo? Então, eu estou dentro da MNT. Se eu der tar desse jeito, ele vai empacotar tudo o que tiver dentro da MNT, que no caso é o sistema operacional inteiro, porque eu montei o sistema operacional inteiro, que está dentro da SDA1 na MNT, então é isso que ele vai fazer. Esse comando tar vai empacotar o sistema operacional inteirinho dentro de um pacote com esse nome que está dentro da pasta downloads. Beleza. Só que a pasta downloads faz parte do sistema inteiro. Então, para não gerar um loop recursivo, eu tenho que usar esse parâmetro exclude para excluir a pasta downloads do administrador, que é exatamente onde eu estou despejando o meu empacotamento. Aqui é sem barra mesmo, viu? Não bota barra aqui não, é home sem barra. Beleza, então esse comando faz exatamente isso. Ele vai empacotar o sistema operacional inteirinho que está dentro da MNT e vai despejar ele dentro da pasta downloads nesse arquivo .tar. Então eu vou dar um Ctrl V e agora que ele estiver empacotando, eu vou explicar o que eu fiz acima e por que eu fiz. Pronto. A parte do empacotamento é só isso mesmo. Ó. Não tem mistério nenhum não. São só esse espacinho aqui mesmo. É 1, 2, 3, 4, 5 passos para você empacotar o sistema operacional inteirinho dentro de um tar. Agora, por que raios empacotar tudo dentro de um tar? E por que eu tenho que montar a SDA1 dentro da MNT antes de empacotar? Por que eu não empacoto logo direto na raiz? Pronto. Eu aprendi isso aqui com o professor Cretil. O professor Cretil explica isso muito melhor que eu. Então, eu vou aproveitar que aqui está empacotando. Deixa eu puxar ele para cá para eu ver quando termina. E agora eu tenho todo o tempo do mundo aqui para explicar o que está rolando aqui. Então, eu vou abrir um outro terminal. Beleza. Aí o que acontece? Por que montar na MNT? Cretilzinho explica isso pra gente direitinho. Deixa eu ganhar root aqui. Aí eu vou explicar o mesmo rolê que ele explicou pra mim. Não tão bem quanto ele, porque o Cretil é profissional. Eu sou um mero amador. Então vamos lá. ls MNT. A gente já viu que dentro da MNT tá a mesma coisa que tem dentro da raiz. Por quê? Porque a gente montou a raiz no MNT. Porque a raiz está na SDA1. Beleza. E a gente montou a SDA1 dentro do MNT, então a raiz foi junto, que a raiz é MNT. Quer dizer, a raiz é SDA1. Pronto. Aí, tá vendo que é o mesmo conjunto de pacote? Agora tem 3 passos especiais aqui. Tem arquivos, eu vou chamar de virtuais, porque eu não lembro o nome certo. É o proc, o dev e o... Qual é o outro? Esqueci. É o proc, o dev e o... sys. Beleza, vou mostrar só o proc para não perder tempo. Porque o rolê, a explicação é o mesmo para os dois. Olha só que interessante. Eu vou dar um ls barra proc. Tá vendo que tem um tanto de coisa? Beleza. Eu montei lá na MNT, né? Então tem uma proc dentro da MNT que eu montei a partir da raiz. Então você espera que dentro dessa proc tenha a mesma coisa que tenha dentro da proc que está na raiz. Nada, vazia. Por quê? Porque esses arquivos são virtuais. Esses são arquivos que o Linux constrói durante o boot,
que ele vai lendo o sistema operacional inteiro, né, quer dizer, o rádio, e ele vai ativando as coisas. Eu não sei se é esse ou se é o CIS que vai ativando os módulos do kernel, um tanto de coisa que ele vai ativando lá. Eu não sei se é na CIS, o Cretil sabe direitinho, mas tipo, ou seja, isso eu não posso empacotar. Por isso que você monta para MNT. O montar para MNT é o jeito mais fácil que tem de você ter a PROC, a CIS e a DEV vazias, para você poder empacotar num TAR sem levar um tanto de coisa junto. Entendeu? Manobra espetacular do Cretil. Pronto. De mistério aqui o que tem é só isso aqui mesmo, né? O que eu poderia fazer aqui para frente é começar a explicar já como é que vai funcionar depois para instalar. Então, eu posso fazer isso e explicar o script. Mas primeiro, o que eu acho que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou explicar isso aqui. Porque vocês vão ver o tanto de coisa que teria que fazer que o script vai dar. Mas, por outro lado, se eu explicar tudo que tem aqui, vocês vão ficar desanimados de usar o método. Então é mais vantagem eu explicar mostrando o script funcionando. Porque aí vocês vão ficar com vontade de usar o método, certo? Aí o que eu tenho que fazer aqui? Ou eu espero isso aqui, empacotar tudo agora, que vai levar um tempo, e fico esperando parar do vídeo pausado aqui, ou eu interrompo o vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo, depois que ele terminar, eu volto aqui falar com vocês para mostrar onde é que ele ficou. Senão vai demorar demais. Uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês aqui é o seguinte. Esse processo parece demorado, mas não, ele vai levar uns 10 minutos, 10, 15 minutos para empacotar. Porque eu estou dentro da máquina virtual e eu configurei para ter pouco processamento, porque minha máquina não é muito boa, não, é um i3 só. Mas vocês podem acompanhar, que eu vou pausar agora, vocês podem acompanhar depois, quando você estiver assistindo o vídeo, pelo relógio. Aí dá para vocês terem noção de quanto tempo leva para ele empacotar, né? Então eu vou pausar o vídeo de novo aqui. Uma observação aqui que esqueci de fazer. O processo que eu estou montando aqui, empacotando em TAR, ele está meio demorado por conta do seguinte, eu estou usando um parâmetro aqui, ó. Tá vendo esse W como parâmetro do TAR? Esse parâmetro do W aqui, ele impõe que faça uma verificação de integridade. Então o que acontece? Tem uma primeira etapa que ele empacota tudo no TAR, e depois uma segunda etapa ele vai revisar o TAR todinho de novo, verificando a integridade dos arquivos. Aí por isso que está demorando bastante isso aqui, porque eu usei esse W, né? Eu acho interessante. Agora na hora de instalar, na hora de desempacotar, não precisa do W, aí fica mais rápido, né? Vai levar, sei lá, uns 10 minutos. Pronto, agora que ele está quase terminando o empacotamento, quer dizer, no caso aqui ele está verificando o empacotamento, porque como a gente usou o TAR, lembrando, né? Voltando aqui, como a gente usou o TAR com esse parâmetro W maiúsculo, ele verifica a integridade do pacote. Então ele faz em duas etapas, primeiro ele empacota e depois ele verifica arquivo por arquivo para ver a integridade, né? Então, nesse primeiro vídeo aqui, desse empacotamento, do esquema do empacotamento em .tar, a gente já terminou ele aqui, né? Que o processo já terminou. Então, no próximo vídeo eu vou continuar e vou explicar como é que funciona o resto do procedimento. Mas eu vou dar só uma revisadinha aqui, só para explicar para você a vantagem e a desvantagem disso aqui. A vantagem é que o método é flexível. Você não precisa sair procurando um System Back, um Pigubida, um Remaster de TK específico, por exemplo, um Debian 10, né? Ou para um Ubuntu 22, ou que sirva para um Mint XFCE 21, por exemplo. Não precisa, porque esse método serve para qualquer distribuição Linux, né? A desvantagem que você tem aqui é que você tem que usar dois pendrives. Aí um pendrive com o Ubuntu, que eu sugiro que use o Ubuntu, que é levinho para iniciar, é um live boot, que você faz um live boot com o Ubuntu.
Aí você espeta na máquina o Ubuntu, dá boot por ele, aí você vai ter a interface gráfica. Aí quando você tiver a interface gráfica, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o outro pendrive, que é um pendrive de, sei lá, uns 16 GB, que você vai formatar ele em SST4, porque o SST4 tem uma vantagem que o FAT32 não tem. O FAT32 ele suporta só até 4 GB. Se você fizer uma imagem que tenha mais de 4 GB, não vai dar certo. Ele não vai aceitar, você não vai conseguir colocar no FAT32, tem que ser no SST4. Outra coisa, o PinguBee, do Remaster TK e todos esses outros, eles usam um empacotador que chama, ou pelo menos usava na última vez que eu usei, chama Squash FS. Esse tipo de sistema de empacotamento ele não consegue trabalhar com pacotes que o resultado deles dê mais que 4 GB. Então, se você instalou bastante coisa na sua ISO, e sua ISO tem mais de 4 GB, você não vai conseguir empacotar com esses caras. Quer dizer, se o resultado da sua ISO der mais de 4 GB, você não vai conseguir empacotar com nenhum desses caras aí. E esse método não tem esse limite de tamanho, né? A única desvantagem dele realmente é que você usa 2 pendrives. Mas uma outra vantagem que tem é que no momento da instalação, por meio do script que eu vou apresentar no próximo vídeo, você não vai precisar fazer particionamento nenhum. É um script que é tipo next finish. Você dá o boot pelo Ubuntu, espeta o pendrive, né, com o Ubuntu, dá o boot por ele, entra na interface gráfica, espeta outro pendrive, no outro pendrive vai estar o tar que você acabou de fazer do sistema operacional que você quer instalar, mais o script junto com o tar na mesma pasta desse pendrive grande de 16 GB, formatado em SP4. Beleza, tu espetou ele lá. Aí tu navega até ele, entra lá, executa o script. Aí o script vai só... A única pergunta que ele vai fazer para você realmente é se você quer instalar em modo Legacy ou modo EFI. Se você escolher, por exemplo, o modo EFI, o próprio script ele vai trabalhar, ele vai criar a tabela de partição GPT, que é essencial para você instalar no EFI, vai criar a primeira partição para o EFI e já configurar ela direitinho para SPBoot em FAT32, já vai criar a partição swap, já vai criar a partição raiz, vai formatar tudinho para você. Aí depois só vai pedir para você confirmar, aí você dá Enter e Enter, confirmar as 3. Aí depois ele vai perguntar se você quer usar o tar.gz que está lá, ou o tar, que ele identifica. Você pode fazer tanto tar como tar.gz que ele consegue identificar. Ele só abre ele para você confirmar, você dá outro Enter. Aí depois ele abre uma outra janela que ele vai mostrar todas as opções que você fez. E aí você só dá Auto Enter. E aí pronto, ele desempacota tudo, já entra em chroot, já faz uma série de coisas que eu vou explicar depois, que você teria que fazer à mão, e já te entrega o chroot já com o script já montado. Aí você só executa esse script e ele já seta o groove da máquina. Aí é só reiniciar e pronta para entregar para o usuário. Basicamente isso. Então eu vou finalizar o vídeo agora e a gente continua no próximo vídeo. Só um detalhe aqui. Eu não estou direcionando para o HD externo, eu estou numa máquina virtual, certo? Então, qual que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar para a minha máquina hospedeira por via SCP, porque aqui eu tenho SSH. Então, eu boto SCP, o caminho para a imagem que eu acabei de transformar num tar, né? Do meu sistema operacional inteiro. E eu vou mandar ela para o usuário Debian, para a home dele, que está nesse IP aqui, que é o IP meu local aqui, né? Não está na máquina virtual, aqui ele, tirar ele lá aqui da frente, né? Pronto, aí eu vou dar um Enter aqui, aí ele vai mandar via SCP para lá, eu vou dar um Yes, né? E vou botar minha senha aqui. É assim que eu uso SPP. Eu preferi assim, porque eu podia, por exemplo, ter configurado uma pasta compartilhada, sabe? Mas eu achei melhor fazer desse jeito, né? Então isso aqui vai demorar um pouquinho, porque o arquivo deve ter um tamanho considerável. Deixa eu ver qual é o tamanho dele aqui. Downloads. Como eu fiz em tar, ele não compacta muito. Ficou 11 GB. Então isso não caberia no pendrive normal, mas tipo na partição FAT32. Mas a vantagem de você fazer em tar, embora fique grande o tamanho do arquivo, a quantidade de cálculo que ele faz na hora de desempacotar é menor. Então a instalação fica mais rápida do que com tar.gz ou com aquela compactação com Squash FS, que é o que aqueles empacotadores usam, né? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo.